Imagine acordar de um sono tranquilo e ver algo tão horrível que desafia a compreensão. Em 23 de setembro de 2015, em Bristol, uma mulher é despertada por gritos desesperados e um homem coberto de lama, implorando por ajuda. Mas o que parecia ser um grito de socorro virou um pesadelo ainda mais profundo, quando a verdade foi revelada. O homem foi vítima de um ataque brutal com ácido. O que se seguiu foi uma saga de dor insuportável, desfiguração extrema e uma luta contínua pela sobrevivência. Uma mulher chamada Dra. Nick White foi despertada pelo som insistente da campainha, acompanhado de gritos desesperados. Intrigada, ela abriu as cortinas para espiar o que estava acontecendo lá fora, e foi aí que viu um homem, vestido apenas com uma cueca, coberto de lama dos pés à cabeça. Inicialmente, Nick achou que se tratava de uma pegadinha de mau gosto, ou de algum bêbado, mas logo percebeu que o homem estava implorando por ajuda. Em seguida, um homem chamado Thomas Doce saiu de um dos apartamentos da rua, segurando um taco de golfe. Thomas não era um agressor. Ele também havia ouvido os gritos e estava preocupado, acreditando que alguém precisava de ajuda. No começo, ele pensou que os sons fossem de raposas brigando, mas logo percebeu que era uma pessoa em perigo. Ele saiu para oferecer ajuda, e os outros vizinhos, igualmente curiosos e preocupados, também começaram a sair para entender o que estava acontecendo. Quando se aproximaram do homem, ficou claro que aquilo não era uma brincadeira estranha, e que ele não estava coberto por lama. Na verdade, a pele do homem estava literalmente derretendo e se soltando do corpo em pedaços. O nome daquele homem era Mark Van Dongen, de 28 anos, originalmente da Holanda. Mark havia se mudado para o Reino Unido para estudar. Trabalhava como engenheiro e estava em um relacionamento de longa data com uma mulher de 48 anos, chamada Berliner Wallace. O casal se conheceu em 2010. Berliner era estudante de moda e quase 20 anos mais velha que Mark. No entanto, em agosto de 2015, o relacionamento chegou ao fim. Amigos de Mark relataram que com frequência ele aparecia com arranhões pelo corpo, e em uma ocasião, Berliner chegou a jogar água fervente nele enquanto dormia. Por fim, Mark tomou a decisão certa e terminou o relacionamento. Mark também conheceu outra pessoa em 2 de setembro de 2015, 21 dias antes de ser encontrado na rua em estado crítico. Naquela mesma data, Berliner acessou seu computador e começou a pesquisar intensamente sobre ataques com ácido. Ela examinou 82 casos desse tipo de ataque, buscando entender o destino das vítimas. Após explorar diversos sites, Berliner entrou na Amazon e comprou uma garrafa de ácido sulfúrico concentrado. No mesmo dia, Mark ligou para a polícia, relatando que Berliner estava assediando ele e a sua nova namorada. Berliner, por sua vez, ligou diversas vezes para a nova parceira de Mark, mas quando a mulher atendia, Berliner permanecia em silêncio, numa tentativa de intimidá-la. Ela também ameaçou Mark, dizendo que se ele realmente a deixasse, ela tiraria a própria vida. A polícia contatou Berliner e advertiu para que parasse com o comportamento. Mark também conversou com seu pai naquele dia, expressando seu medo crescente de Berliner. Ele contou sobre os arranhões e um incidente com água fervente, temendo que ela pudesse fazer algo ainda pior. Apesar de todo esse medo, na noite de 22 de setembro, Mark foi até o apartamento de Berliner para reafirmar que o relacionamento entre eles havia realmente acabado, e talvez tentar uma reconciliação pacífica. Mesmo assim, ele decidiu passar a noite lá. Por volta das 3 horas da manhã de 23 de setembro, enquanto Mark dormia, Berliner se levantou, foi até a cozinha e despejou o ácido que havia comprado em uma xícara. Ela retornou ao quarto, acordou Mark com uma risada fria e disse: "Se eu não posso ter você, ninguém pode ter." Em seguida, Berliner lançou uma grande quantidade de ácido sulfúrico concentrado diretamente no rosto de Mark. A dor foi imediata e excruciante, mas Mark conseguiu correr para fora, onde os vizinhos, horrorizados, vieram em seu socorro. Eles encontraram Mark gritando de dor, implorando desesperadamente por ajuda. Os vizinhos imediatamente chamaram os serviços de emergência, informando ao operador que a ex-namorada de Mark havia jogado ácido em seu rosto. Enquanto aguardavam a chegada dos paramédicos, eles o ajudaram a chegar em um apartamento próximo, onde ele poderia tomar um banho frio para tentar aliviar a dor intensa.
Quando os paramédicos chegaram, encontraram Mark em um estado aterrorizante. Sua boca estava cheia de bolhas, e ele apresentava queimaduras químicas severas no rosto, peito, ombros, braços e pernas. Rapidamente, os socorristas administraram analgésicos potentes e o levaram às pressas para o hospital. Durante o trajeto, Mark repetia desesperadamente que não conseguia enxergar nada. Quando um dos paramédicos examinou seus olhos, percebeu que uma de suas íris havia se dissolvido. Mark ainda conseguiu informar aos paramédicos exatamente quem era responsável por aquilo e implorou para que a polícia verificasse sua nova namorada, temendo que ela pudesse ter sofrido o mesmo destino. A polícia foi até o apartamento de Bernie, onde a encontraram calmamente sentada no sofá. Ela foi presa imediatamente. A polícia também verificou o estado da nova namorada de Mark e, felizmente, ela estava bem. Ao chegar ao hospital, Mark finalmente se viu no espelho e se deu conta da gravidade de seus ferimentos. Em um grito de desespero, ele declarou que não queria mais viver. Mark passou 4 meses em coma devido à gravidade de seus ferimentos e só conseguia respirar com a ajuda de um ventilador. O ácido causou danos tão severos em sua perna esquerda que ela precisou ser amputada. O sulfúrico não parou na pele e nos músculos. Ele queimou até os ossos, destruindo a membrana que os protege. Alguns dos ossos de Mark estavam tão corroídos que ficaram cheios de cáries, causando-lhe uma dor insuportável. O ataque também destruiu completamente seu nariz e uma de suas orelhas. A polícia trabalhou para localizar a família de Mark, que vivia na Holanda, e embora tenha demorado cerca de 10 dias, conseguiram finalmente contatá-los. Ao receber a notícia, sua família correu para estar ao lado dele. Quando o pai de Mark chegou ao hospital, foi informado sobre onde encontrar seu filho. No entanto, ele talvez não soubesse a real extensão dos ferimentos, pois, ao entrar na enfermaria, não conseguiu reconhecer Mark. Desorientado, ele voltou à recepção, acreditando que havia um engano, mas não havia. Os ferimentos de Mark o deixaram completamente irreconhecível, até mesmo para seu próprio pai. Quando Mark finalmente saiu do coma, ele só conseguia mover a boca e a língua. Ele se comunicava apontando a língua para fora, quando seu pai indicava uma letra em um quadro do alfabeto. Com o tempo, e após um longo processo de recuperação, Mark conseguiu começar a falar novamente. Mark ficou paralisado do pescoço para baixo, o que o deixou profundamente deprimido. A dor, o trauma e a incapacidade de se mover impactaram drasticamente sua saúde mental. Os ferimentos de Mark eram tão graves que a polícia decidiu que as fotos nunca deveriam ser divulgadas. A partir de então, ele precisava de cuidados constantes e dedicados pelo resto da vida. No dia 22 de novembro de 2016, encontraram uma casa de repouso para Mark em Gloucester. No entanto, após apenas uma noite neste local, Mark ligou para seu pai, implorando para que ele fosse buscá-lo. O pai de Mark dirigiu 800 quilômetros até lá, e ao chegar, encontrou o filho em seu quarto, coberto pelas próprias fezes. Desesperado, ele prometeu a Mark que o tiraria de lá, o mais rápido possível. A família e os amigos de Mark conseguiram contratar uma ambulância particular e o levaram de volta ao seu país natal. Lá, encontraram para ele uma casa de repouso com cuidados muito melhores. No entanto, como se a situação já não fosse suficientemente trágica, Mark desenvolveu uma infecção pulmonar. Um tubo teve que ser inserido em sua garganta para remover o líquido, mas essa operação significava que Mark não seria mais capaz de falar. Conversar com sua família era a única coisa que ainda o mantinha. E agora, incapaz de se comunicar, Mark tomou a decisão de solicitar a eutanásia. Na Bélgica, onde a eutanásia é legal, o pedido de Mark foi aprovado. No dia 2 de janeiro de 2017, Mark e seu pai passaram um último momento de qualidade juntos. Os médicos chegaram e às 7h15 da noite, Mark foi declarado morto. Ele faleceu com apenas 29 anos, e o julgamento do caso começaria em 2018. A defesa de Bernie argumentou que Mark havia morrido nas mãos dos médicos, na Bélgica, durante o processo de eutanálise, e não por causa dela. Portanto, segundo a defesa, ela não poderia ser responsabilizada pela morte dele. Além disso, Berliner acusou Mark de ser controlador e violento, alegando que acreditava estar jogando um copo de água nele, não ácido. Ela também afirmou que Mark havia deixado o ácido ao lado da cama dela, esperando que ela o bebesse acidentalmente durante a noite. Berliner
apresentou várias mentiras e desculpas para justificar o que fez com Mark. No entanto, o histórico de buscas de Berline revelou uma obsessão doentia e uma clara premeditação. Ela havia pesquisado extensivamente sobre ataques com ácido e sabia exatamente o que estava fazendo, com a intenção de destruir a vida de Mark da maneira mais cruel possível. Berline chegou a testar o ácido em uma mesa, provando seu alto poder corrosivo. O juiz que presenciou o caso descreveu o ataque como premeditado, sádico, malicioso e insensível. Ele afirmou que Berline era manipuladora, controladora e perigosa. O juiz declarou que a intenção de Berline era queimar, desfigurar e incapacitar Mark para que ele não fosse mais atraente para nenhuma outra mulher, um ato de pura maldade. Mesmo ao ouvir a leitura detalhada da extensão dos ferimentos de Mark e do sofrimento físico e mental que ele suportou após o ataque, Berline não demonstrou nenhum sinal de remorso. Em vez disso, ela continuou a mentir sobre Mark e os eventos daquela noite até o fim. A ausência de imagens de Mark destaca a gravidade de seus ferimentos, mesmo seu pai não conseguiu reconhecê-lo, o que evidencia a severidade das lesões. Ataques com ácido são reconhecidos por sua extrema crueldade. Esses ataques causam dor intensa e resultam em desfiguração permanente. O ácido danifica profundamente músculos, pele e ossos, prejudicando a mobilidade e provocando um desconforto contínuo ao longo da vida. As vítimas frequentemente necessitam de cirurgias regulares e enfrentam problemas emocionais significativos, como TEPT, depressão e ansiedade. Além disso, as queimaduras elevam o risco de desenvolvimento de câncer. A gravidade e o impacto desses ataques são evidentes e notáveis.